que é o tema do dia. Então vamos a ela. Da mesma forma que você acha loucura eu acreditar na Bíblia, eu acho loucura você não acreditar nessa grande verdade. Bom, a Bíblia é coisa de louco. Sério. Quando você começa a ler a Bíblia e começa a analisar o contexto e conhecer as histórias da Bíblia, você fala, cara, que livro maluco. E a própria Bíblia diz que quem crê nela é louco. Porque para você crer nela, você tem que seguir a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então, quem acredita na sabedoria de Deus é um louco. E tá, então por que eu, Bruno, acredito nesse livro? Bom, primeiro, por causa das histórias contidas nele. Eu não vou entrar nem na experiência que eu tenho com Deus, na minha vida, tal, os testemunhos que eu já vivi, os milagres, eu não vou entrar nesse mérito agora. Quero falar sobre o livro em si. Quando você começa a ler a história da Bíblia, e você começa a ler a história dos patriarcas, você começa a ler a história de Israel, e inclusive no Novo Testamento você começa a ler a história dos discípulos, a primeira coisa que me chama a atenção é que a Bíblia não esconde o podre de ninguém. E a gente está falando de um livro que foi escrito numa época que não é que nem hoje, que você tem dezenas de folhas de papel que você pudesse escrever, e hoje nem precisa do papel, né? A gente pode digitalizar tudo. Escrever é a coisa mais fácil do mundo. Naquela época era bem complicado. Então, para que registrar os podres dos seus heróis? Você pega Abraão, por que botar que Abraão ficou com medo e mentiu para os egípcios a respeito de Sara? Porque ele ficou com medinho do que iam fazer com ele. Por que botar que Jacó enrolou seus irmãos? Por que botar que os patriarcas de Israel, que são os filhos de Jacó, venderam seu irmão José para o Egito? Por que botar que Davi era um adúltero? Por que botar que Salomão, o homem mais sábio que existiu depois de Jesus, se corrompeu no final da sua vida por causa das suas mulheres? Por que botar que Pedro... todas as besteiras que Pedro faz na Bíblia. Por que botar que Paulo era um assassino, um líder do Estado Islâmico atualmente? Por que botar... enfim, todos os podres que você encontra na Bíblia. Por que botar que Jesus na cruz disse, Deus meu, por que me desamparaste? Por que botar que Jesus, antes de ir para a cruz, ele suou sangue? Por que simplesmente não montar heróis perfeitos? Botar que Elias, o grande profeta do Velho Testamento, pediu a morte em um momento de depressão? Por que botar todas essas coisas se não fosse a verdade? Por que botar que Jael, já que era para contar a história de Jael, por que ficar contando toda hora que Jael seguia Deus e se afastava, seguia Deus e se afastava, seguia Deus e se afastava, e toda vez que se afastava se ferrava? Para que botar isso? Se isso não é a verdade. Por que botar a história de Jonas, que foi engolido por um grande peixe? Não podia simplesmente pular essa parte, botar lá que Jonas foi pegar em Nínive e acabou? Ou então a história de Jó, que é uma das histórias mais loucas da Bíblia, que um homem íntegro, reto e temente a Deus perdeu tudo. Entende como esse livro é uma coisa de louco? E por mim, por causa dessas loucuras que ele registra, ele diz a verdade. Porque ninguém ia inventar essas histórias, cara. Eu acho que a imaginação humana não chega tanto. Augusto Cury, eu acho muito interessante uma série que ele tem, a Análise da Inteligência de Cristo. Ele fala que quando ele começou a analisar as histórias de Jesus registradas no Novo Testamento, ele falou, cara, ninguém consegue inventar essas histórias, porque são coisas hiper complexas, como amar o seu inimigo. Quem é que vai ser crucificado e não reclama com ninguém? E ainda diz, pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Esse cara tem que ser muito louco. E, por favor, respeite Jesus. Não diga que Jesus foi um grande mestre. Não diga que Jesus foi simplesmente como se fosse um guru da nossa época,
que trouxe grandes ensinamentos para a humanidade. Foi quase um Gandhi, vamos dizer assim. Como se Jesus tivesse sido apenas um grande líder. Porque ou Jesus era Deus, ou ele era um lunático. Porque o tempo todo ele afirma que ele era Deus. Ou ele é um megalomaníaco, um dos piores que já existiu, ou ele era Deus, ou ele falava a verdade. E essa é uma escolha que cada ser humano tem que fazer. E é engraçado isso porque eu já falei aqui, vocês já devem estar um pouquinho curiosos, para quem acompanha o canal, que eu tenho feito loucuras para Deus todos os dias. E cara, é muito maneiro isso. Vocês ouvirão os testemunhos em breve. E viver o Evangelho é uma loucura. Não importa a época que você viveu, viver o Evangelho de verdade, como a Bíblia ensina, é uma loucura. É ir contra qualquer cultura. Então nós cristãos somos loucos? Sim, completamente malucos. E glória a Deus por isso. Mas num mundo doente, em que a depressão é o mal do século, em que a solidariedade está em extinção, será que pessoas que estão dispostas a amar o seu próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas não são o que realmente o mundo precisa? Então, como o nome desse canal diz, não basta ser cristão, tem que pensar. Pense sobre isso. Antes de simplesmente jogar esse livro no lixo e não acreditar no que ele diz, conheça as histórias. Vê as histórias malucas que ele conta. Até coito interrompido tem na Bíblia. E um cara morreu por causa disso. Vai lá procurar depois. Tá lá em Gênesis, se eu não me engano. E, cara, conheça esse livro. Se você já é cristão e você já acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, começa a ler as histórias. Você vai se surpreender com cada parada. Tu vai falar assim, não, Deus, você tá zoando que era assim que as coisas eram. O que o senhor pensava nessa época? O que o senhor estava fazendo ali? Mergulha. Ouse tentar entender as parábolas de Jesus, os ensinamentos dele. E veja como isso é completamente louco. E se você não é cristão e acha esse livro uma perda de tempo, provavelmente você nunca o leu. Eu te desafio, começa a ler a Bíblia. Sabe por que a maioria de vocês ateus tem medo de ler a Bíblia? Porque a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quando você começar a ler, sem você querer, a fé vai estar sendo gerada no seu coração. E quando você menos perceber, você vai descobrir que você se tornou mais um louco que acredita nessa grande verdade que é a palavra. Eu não vou entrar aqui no mérito de dizer se Deus existe ou não. Eu só quero dizer uma coisa que eu aprendi no Discovery Channel. Para não ficar um debate longo com os ateus, minha intenção não é essa nesse vídeo. Mas é simplesmente mostrar porque eu creio na palavra. Mas eu também quero dizer uma das coisas que eu aprendi no Discovery Channel, que mostra que você, para ser ateu ou para ser cristão ou qualquer religião, é necessário fé. Porque a pergunta Deus existe, ela não pode ser respondida através da ciência, através do método científico. Afinal, se pudesse, o método científico seria maior do que Deus. E a partir do momento que existe um Deus, ele é um ser todo-poderoso, se esse Deus quisesse se ocultar e ninguém descobrir a sua presença, por ser todo-poderoso, ele poderia fazer isso. Logo, crer que um Deus existe ou não é uma questão de fé. Você pode viver indiferente a ele. Isso é uma opção sua. Ele te deu o livre-arbítrio, eu creio nisso. Mas o fato é que crer ou não nele é apenas uma questão de fé.
Porque um Deus todo-poderoso, se não se quiser se revelar, ele vai se ocultar para sempre. Mas um Deus que é todo-poderoso, mas que também é amor e quer se relacionar com o ser humano, que forma melhor do que se tornar um humano, se encarnando? Não é reencarnando, por favor. É se encarnando, se tornando em carne. Morrendo numa cruz para esses seres humanos, para mostrar o quanto eles são preciosos e o quanto ele os ama. E ainda por cima mandando um monte de gente escrever livros contando essa história. Porque desde o início da Bíblia, você vê Deus mandando pessoas registrarem a história. Eu duvido que qualquer escritor da Bíblia imaginou que a Bíblia algum dia existiria. Ela surgiu porque tinha alguém por trás dela, coordenando tudo. E esse alguém é esse Deus que quer se revelar a você. E é por isso que esse livro existe. Então, tenha coragem de ser louco. Leia esse livro. E comece a perceber que loucura é viver sem ele. Todos os caminhos conduzem a Deus. Mas somente os loucos que têm coragem de seguir por Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, é que vão gostar desse encontro. Então, como eu sempre digo no final dos meus vídeos, vai pro quarto, pega a Bíblia e se surpreenda com a loucura de Deus falando com você. O Deus que criou o universo, esse universo imenso que nós vemos ao nosso redor. O Deus que criou tudo o que existe, separando um tempo para ficar com você no quarto e falar ao seu coração. Tem coragem de fazer isso? Você é louco o suficiente para fazer isso? Vai lá, te desafio, abre esse livro. Eu duvido que ele não vai começar a falar ao teu coração. E um dia você vai ser tão louco quanto eu sou por esse Deus. E quem sabe um dia você começa a fazer loucuras e entra até no movimento que eu vou criar para fazer loucuras para Deus. E então, vai pro teu quarto agora. Viva a loucura de ter comunhão com Deus. Que você possa provar da loucura do amor de Deus. E que você se torne cada dia mais louco por Ele. Que Deus te abençoe. Fica na paz.